Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel, és fiel em todo tempo. Todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Aleluia. O Ezequias quer que eu estrague o ouvido de vocês. Falou assim, canta. Ele quer que vocês saiam correndo daqui. Boa noite, meus irmãos. Aproveitando que vocês estão em pé, vamos ler um versículo apenas e depois vocês já podem sentar. É o texto que encontra-se em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. 1 Tessalonicenses 2. Se puder abrir na NVT, eu agradeço, tá? Porque vai ser a versão que eu vou ler aqui. Somente um versículo. 1 Tessalonicenses 2, versículo 8. Não sei se vai projetar aí. Aleluia. Vai dar para projetar aí, ou? Oxi. Ah, é porque ali não tá, agora foi. Diz assim o apóstolo Paulo na Epístola aos Tessalonicenses: nós os amamos tanto que compartilhamos com vocês não apenas as boas novas de Deus, mas também nossa própria vida. Pode tomar o seu assento. Aproveitei o texto de Paulo já para dizer o mesmo que eu costumo dizer, né? Que eu amo vocês. E Paulo, ele fala isso com uma certa verdade, com uma certa propriedade, irmãos. Porque todas as vezes que Paulo ele tinha oportunidade de pregar, ou de testemunhar, ou de comover alguma autoridade a respeito do evangelho, todas as viagens missionárias de Paulo, que foram 3, e hoje eu prometi para os semi-surdos que eu ia falar devagar. Então, em nome de Jesus, eu vou tentar falar mais pausado, porque para quem gosta de desenho, né? As intérpretes ficam igual o Kakashi do Naruto, assim, ó, fazendo assim, rapidão, e não consegue, né? Não consegue acompanhar. Então, eu vou devagar hoje, em nome de Jesus, para as mãos delas depois fica doendo, tem que fazer ginástica. Mas observem bem, irmãos, Paulo, em todas as vezes que ele fez as 3 viagens missionárias dele, todas as vezes que ele chegava numa cidade, ele procurava geralmente, até o final da segunda viagem missionária, Paulo ele sempre procurava as sinagogas. Por quê? Ele procurava pregar para aqueles que tinham o mesmo conhecimento, a mesma visão, o mesmo princípio, os mesmos valores que ele. E aí Paulo chegava nas sinagogas, nas cidades que ele passava. A primeira viagem missionária de Paulo, ela foi ali pela Ásia. A segunda e a terceira foi pela Macedônia, Mas ele sempre procurava as sinagogas. O que eram as sinagogas? Eram pontos de encontros ou pontos de louvor e adoração dos judeus espalhados pela terra. Então, em cada cidade do Império Romano, que tinha estabelecido aquela pax romana, ou seja, a paz romana, com domínios de estradas, domínios de cidades, aculturação daquela nação que era conquistada, o povo judeu estava naquele lugar, eles eram unânimes, assim como hoje em dia, pelo mundo inteiro você vê judeus. E Paulo, ele tinha uma prática. Ele chegava com os seus acompanhantes, na primeira viagem missionária com Barnabé, na segunda com Silas, e na terceira com Lucas, Timóteo, enfim.
chegava nas sinagogas e começava a pregar. Quando Paulo fala esse texto que eu acabei de compartilhar com vocês, nós os amamos tanto que compartilhamos com vocês não apenas as boas novas de Deus, mas também a nossa própria vida. Paulo ele estava querendo dizer que ele estava disposto a morrer e entregar a sua vida pelos seus discípulos ou por aqueles a quem ele evangelizava. Todas as vezes que ele chegava nessas cidades, ele começava falando da sua própria história. Ele começava falando do seu próprio testemunho. Ele começava abrindo o seu coração, rasgando a sua alma e dizendo aquilo que ele passou. Sabe, eu começo dizendo nessa pregação exatamente o mesmo que Paulo fez para que você possa ser um bom filho de Deus. Utilize a sua história, utilize o seu testemunho, utilize a sua vivência, as suas experiências, utilize o passado que você viveu, seja ele tenebroso, seja ele vergonhoso, seja ele trágico, para que a partir da transformação que Deus fez em você, através de você e para você, você possa ganhar outros para Jesus. Paulo ele sempre falava, olha, existia um homem que perseguia a igreja, mas em um determinado momento no caminho para Damasco, indo com carta dos membros do Sinédrio para prender os cristãos, eu vi uma grande luz, e eu caí do meu cavalo e ouvi uma voz dizendo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Sabe, irmãos, Paulo ele não tinha vergonha de falar do seu testemunho de perseguidor. Paulo não tinha vergonha de falar que ele se enganou em determinado momento da sua vida. Paulo não tinha vergonha de falar dos tempos em que ele levava os seus agora irmãos para a cadeia. Porque ele sabia, irmãos, da transformação que ele tinha vivido. Qual é a transformação que Deus fez na sua vida? Sabe, testemunhos, nós dizemos com muita frequência aqui na Comunidade das Nações, eles são uma janela do profético, ou são uma forma de Deus manifestar a sua vontade profética para fazer de novo. Então todas as vezes que você se omite, irmãos, a respeito daquilo que você fez, daquilo que você viveu e de como isso foi transformado pelo poder do Evangelho, você perde uma oportunidade de evangelizar as pessoas. Paulo, ele viveu tempos muito difíceis, irmãos. Mas em nenhum desses tempos, a partir do momento em que ele se converteu ao Senhor, ele se lamentou, ele se queixou, ou ele murmurou daquilo que ele viveu dali para frente. Sabe, Paulo ele fala com certo constrangimento quando ele perseguia a igreja. Isso não impedia ele de usar essa história ou esse testemunho para a honra e glória do Senhor. Nós dizemos, irmãos, com muita frequência também na Comunidade das Nações, que aquilo que você superou, as dores que você venceu, os traumas ou as crises pelas quais você passou, quando você vive uma nova vida em Cristo, elas se tornam um ministério aberto para que você possa levar através da sua voz, através do seu testemunho, a mesma unção de transformação para outras pessoas. Por isso Paulo ele sempre diz, irmãos, que ele estava disposto a compartilhar a própria vida. O Delcimar disse com muita propriedade aqui, quando ele estava pregando sobre a oferta, ou dando a mensagem de oferta, o quanto Paulo ele dava testemunho das igrejas pelas quais ele passou, de como ele foi ajudado, de como ele foi auxiliado pelos irmãos pelos quais ele evangelizou. E por isso eu começo essa mensagem dizendo: eu amo vocês ao ponto de muitas vezes diante do púlpito ter contado a minha própria história, o meu próprio testemunho de restauração de casamento com a minha esposa, o mesmo testemunho que eu muitas vezes falo de como Deus mudou a minha vida financeira, mas tudo isso foi a partir de uma obra que o Espírito Santo fez em mim. Sabe, eu tenho conversado com algumas pessoas
da minha família, inclusive, que estão passando por um problema de relacionamento muito sério. E eles buscam a restauração do seu casamento. E a partir do meu testemunho eu falo para eles, olha, Deus geralmente não tem a mesma prática de restaurar casamentos, como Ele tem a prática de primeiro restaurar homens e mulheres, para que esses restaurados restaurem o seu casamento. E Paulo não foi diferente, irmãos. Ele era um perseguidor, ele era um algoz, ele era um abusador da igreja, um afrontador. Mas quando ele encontra-se com o seu propósito e o seu destino, as coisas velhas ficam para trás e ele olha para o seu futuro, ele olha para a sua chamada, para o seu propósito e diz: eu estou disposto a entregar a minha vida por amor ao Evangelho. Ele diz em Filipenses, no capítulo de número 1, se não me engano, e a gente vai para lá agora, ele diz que ele estava, e a esperança dele era, se possível, estar logo com Deus. A partir do momento em que ele se encontrou com o seu propósito, não havia cadeias, não havia açoites, não havia apedrejamentos, não havia, sabe, irmãos, confusões que o fizessem desestimular da sua chamada. E nessa noite, Deus me trouxe aqui para dizer para vocês quais são os passos, ou como você pode viver em um mundo que te odeia. Como você pode ser feliz ou ter paz ou continuar se alegrando em um ambiente ou uma nação ou um local de trabalho em que você é odiado, em que você é hostilizado pelo Cristo que você carrega. E Paulo nos dá esse exemplo. Por gentileza, abra para mim 2 Coríntios capítulo 11, versículos 23 ao 33. A gente vai ler só alguns versículos. 2 Coríntios capítulo 11, versículos 23 ao 33. Paulo, escrevendo a carta para os coríntios, novamente ele fala um pouco sobre a sua história de dor. Ele fala um pouco sobre a sua vivência e de superação, e ele diz: são servos de Cristo? Sei que dou a impressão de estar louco, mas digo que tenho servido muito mais. Trabalhei com mais dedicação, fui encarcerado com mais frequência, perdi a conta de quantas vezes fui açoitado e em várias ocasiões enfrentei a morte. Pode passar. 5 vezes recebi dos líderes judeus os 39 açoites. Paulo estava contando um pouco sobre a sua história, sobre a sua vivência depois de conhecer Jesus. Pode passar. 3 vezes fui golpeado com varas. Fui apedrejado uma vez. 3 vezes sofri naufrágio. Certa ocasião, passei uma noite e um dia no mar à deriva. Pode passar. Realizei várias jornadas longas, enfrentei perigos em rios e com assaltantes, enfrentei perigos de meu próprio povo, bem como dos gentios. Enfrentei perigos em cidades, em desertos e no mar. E enfrentei perigos por causa de homens que se diziam irmãos, mas não eram. 27. Tenho trabalhado arduamente, horas a fio, e passei muitas noites sem dormir. Paulo ele ainda diz, irmãos, passei fome e senti sede, e muitas vezes fiquei em jejum. Tremi de frio por não ter roupa suficiente para me agasalhar. Essa é a verdade sobre a vida de Paulo. Além disso, sobre mim pesa diariamente a preocupação com todas as igrejas. Veja bem, irmãos, que se você continuar esse texto, Paulo não utiliza essas verdades duras que ele viveu. Ele não fala sobre as provas que ele passou. Ele não fala sobre os problemas que ele enfrentou, sobre as dores que ele sentiu para se vangloriar ou para se lamuriar. Ele fala para dar testemunho de que acima de toda tentação, de toda dor, de todo sofrimento, ele ainda tinha um Deus que alegrava o coração dele.
Paulo, ele utiliza esses versículos, irmãos, primeiramente, para envergonhar o diabo, que muitas vezes tenta nos fazer como fez com Jó, prová-lo, tirá-lo das suas comodidades para fazê-lo desistir. Mas eu creio e declaro em nome de Jesus, que aqueles que foram chamados por Jesus, não foram chamados para desistir ou para retroceder. Eles foram chamados como Paulo, como Jó, como Davi, como todos os heróis da fé, como o pastor pregou aqui em Hebreus capítulo 11, nessa manhã. Nós não fomos chamados, irmãos, para a derrota. Nós não fomos chamados para a tristeza. Nós não fomos chamados para o lamento. Mas nós somos chamados para dar testemunho do tamanho do nosso Deus nas nossas adversidades, em nome de Jesus. E se você acredita nisso e concorda, aplauda o Senhor. Até lembrei de pedir para vocês baterem palma. Então eu estou mudando em nome de Jesus. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8. Abra por gentileza aí também. Acho que aqui eu botei no meu celular esse versículo. 2 Coríntios capítulo 4, versículos 8 e 9. Paulo, ele continua falando sobre as agruras da vida que ele sofreu. E ele continua, esse texto que ele falou em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 23 ao 33, ele agora fala um pouco antes, De todos os lados fomos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Pode passar. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Paulo, ele estava falando para nós, nessa geração, no dia de hoje. Ei, você tem passado por dificuldades, você tem passado por problemas, você tem passado por momentos de aflição em que você se desespera da própria vida. Tenha bom ânimo, porque o Senhor Jesus, ele disse que estaria conosco todos os momentos da nossa vida. E você pode falar, mas irmão Underline, é muito difícil. Mais difícil do que sofrer naufrágios, sofrer chicotadas, apedrejamentos, naufrágios, maldições dos seus próprios irmãos. Paulo, ele escreve essas coisas, irmãos, para nos dar esperança. Repita comigo, esperança. E Paulo não quer apenas que nós vivamos uma vida de tristeza, focando nas nossas aflições e nas nossas adversidades. Paulo, ele nos mostra esses eventos que ele passou, essas privações ou essas agruras que ele passou, para que ele possa nos dizer de uma forma contraditória ou paradoxal o que ele diz lá em Filipenses capítulo 4, no capítulo 3, no versículo 1. Se puder projetar aí por gentileza. Filipenses capítulo 3, versículo 1. Paulo, ele fala muito das suas dores, mas em todos os momentos, e na carta de Filipenses, que é a carta que a gente vai utilizar nessa noite como texto base, ele fala: por fim, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Nunca me canso de dizer-lhes essas coisas, e o faço para protegê-los. Lá no capítulo 4 de Filipenses, no versículo 4 de Filipenses 4, ele diz a mesma coisa, não precisa projetar, ele diz: alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. Que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem. Lembrem-se que o Senhor virá em breve. E lá no versículo 10 do capítulo 4 também de Filipenses, ele diz: como eu me alegro no Senhor por vocês terem voltado a se preocupar comigo. Sei que se preocupam comigo, mas não tinham oportunidade de me ajudar. Eu quero nessa noite fazer uma pequena meditação a respeito dessa carta de Filipenses, porque nós vimos nas outras cartas
em Tessalonicenses, nós vimos em Coríntios e nós vimos nos Atos dos Apóstolos, que foi um texto escrito pelo seu discípulo Lucas, o quanto Paulo sofreu, o quanto ele passou dificuldades. E entenda, irmãos, quando Paulo ele fala das dificuldades que ele passou, de forma alguma ele menospreza a dificuldade dos outros. E quando o pastor Underline diante de vocês diz nessa noite: alegrem-se diante das dificuldades, alegrem-se diante dos prognósticos negativos, alegrem-se diante das provações que vocês passam. De forma alguma eu estou menosprezando a sua dor. De forma alguma eu estou dizendo que a sua prova, ela não é digna de ser cuidada, de ser considerada. O que eu estou querendo mostrar para você, irmãos, é que acima das nossas dificuldades, nós podemos contar com um consolo, com uma paz e uma alegria que o mundo nunca pode nos dar e nunca pode tirar de nós, quando nós entendemos a alegria do Senhor. Não à toa, Paulo ele diz, e foi aquilo que eu falei, né? No início, ele diz assim em Filipenses capítulo 1, no versículo 20. Minha grande expectativa e esperança é que eu jamais seja envergonhado, que eu continue a trabalhar corajosamente como sempre fiz, de modo que seja honrado por meu intermédio, quer eu viva, quer eu morra. Paulo ele diz no versículo 21, pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas se continuar vivo, posso trabalhar e produzir fruto para Cristo. Na verdade, não sei o que escolher. Estou dividido entre os dois desejos. Quero partir e estar com Cristo, o que me seria muitíssimo melhor. Contudo, por causa de vocês, é mais importante que eu continue a viver. Nós vemos nesse texto um homem que foi transformado no seu modo de ver, na sua maneira de pensar, nos seus pensamentos, sentimentos e emoções, ao ponto de dizer: essa vida, ela com Cristo é maravilhosíssima, porque eu tenho um amigo, eu tenho um pai, eu tenho um consolador em Deus. Mas se eu perder tudo isso, eu estarei na glória com o meu Senhor. Eu estarei nas nuvens e dos meus olhos toda lágrima será enxugada. Não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais luta. Paulo ele entendeu, irmãos, que as dores que ele passa nessa terra, elas são a melhor ferramenta que nós temos de poder glorificar ao Senhor de uma forma plena e de uma forma que no céu nós nunca conseguiremos. Não sei se foi hoje de manhã ou foi na quarta-feira que foi comentado a respeito, acho que foi eu que comentei. Tô ficando doido. Eu acho que no Profético hoje de manhã eu comentei a respeito do Bill Johnson, que é o líder sênior, né, da Bethel Church. E ele comentou a respeito, né, na verdade a sua esposa morreu acho que em 2020 ou 2021, não foi? Recentemente? Não sei, 2000 alguma coisa aí, agora recente, perto da pandemia, faleceu de câncer. E ele no dia seguinte da morte, do falecimento da sua esposa, ele estava na igreja pregando. E perguntaram para ele: Bill, você não se importa de estar pregando um dia depois do falecimento da sua esposa? Você não se sente triste, abatido? Como Paulo ele disse aqui nesse texto de 2 Coríntios capítulo 4. E ele responde o seguinte: olha, primeiro, que eu sei que minha esposa ela está nos céus agora. Eu sei que o sofrimento dela acabou. Mas existe uma outra coisa que me impulsiona a querer estar aqui pregando nessa noite. Eu sei que quando eu chegar onde minha esposa está, não haverá mais tristeza para mim, não haverá mais luta para mim, eu verei o meu Senhor face a face. Mas a única oportunidade que eu tenho para adorar a Deus e para provar a Ele que o meu coração é dele, em dores é nessa terra.
E por isso ele nos estimula, como Paulo nos estimula nesses textos que nós lemos, que nós temos a oportunidade, irmãos, de abrir as janelas dos céus e gritar para todo mundo ouvir, para dizer: ei tristeza, ei depressão, ei medo, ei fome, ei doença, vocês não podem me afastar do grande amor de Deus por mim. Porque nada pode afastar o amor de Deus pelos seus filhos. E nós temos a oportunidade, irmãos, em vida, de testemunhar sobre o amor de Deus sobre nós, mesmo em dificuldades. E com isso eu quero sim afirmar que uma vez que você aceita Jesus, a sua vida não será perfeita, a sua vida não será um conto de fadas, a sua vida não será um mar de rosas. Quando você aceitar a Jesus, o próprio Senhor diz para você e para mim: no mundo vocês terão aflições, vocês serão perseguidos. Se perseguiram a mim, perseguirão vocês. Mas Ele diz para nós que não nos deixaria desamparados, não nos deixaria sozinhos, não nos deixaria derrotados. E lá em Isaías 53 ele diz que depois de tudo que ele passou, ele olharia para a obra das suas mãos e ficaria satisfeito. Quando o profeta Isaías diz que depois que o nosso Salvador fosse crucificado, moído pelas nossas transgressões, que Ele carregasse sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, Ele olharia para o fruto do seu trabalho e ficaria satisfeito. Eu olho com os olhos de Jesus nessa noite para essa igreja, para esses irmãos que aqui estão, e eu posso dizer: o Senhor Jesus está satisfeito com a obra do seu trabalho, porque através da sua morte e ressurreição, Ele atraiu muitos para si. Ele atraiu você para o amor dEle. Ele te chamou para uma vida de intimidade, de liberdade e de paz com Ele. Por isso eu concordo com o profeta e sei que o Senhor Jesus está feliz com a obra dos seus trabalhos, como ele diz em Isaías 53. E eu gostaria de mostrar para vocês, irmãos, que Paulo, ele dá mais uma prova de que nas dificuldades nós temos motivo para nos alegrar. Esse texto que nós lemos de Filipenses tem muitas admoestações ou muitas advertências para nos alegrar. Tanto que no capítulo 1, no versículo 12, ele diz que ele está muito feliz com as cadeias que ele está passando. Quando Paulo escreve esse texto, irmãos, para Filipenses, ele escreve, dizem os autores, que ele estava na sua prisão em Roma. Ele já tinha passado pelo naufrágio, ele já tinha passado pelos eventos que nós lemos em 2 Coríntios capítulo 11. Ele já tinha sido açoitado, apedrejado. E quando ele escreve essa carta, irmãos, ele está próximo do seu fim. Só que quando ele escreve essa carta, ele já tinha passado mais de 10 anos que ele evangelizou a igreja de Filipos. Eu vou dar um breve contexto histórico aqui, para entrar no ponto central e final da mensagem. Porque, como eu falei, o objetivo é mostrar como viver como cristãos em um mundo não cristão. Como viver em um mundo que te odeia, que te hostiliza, ou que te mostra as costas quando você fala que é cristão. Paulo, ele estabelece a igreja de Filipos quando ele estava na sua segunda viagem missionária. Entre os anos ali de 49 até 52, a segunda viagem missionária de Paulo, que ele foi, se vocês abrirem lá em Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 16, vocês vão ver que Paulo, ele volta da primeira viagem missionária, vai em Jerusalém, conversa com os apóstolos, e fala
faz aquele concílio de Jerusalém e fala: a partir de agora eu serei o apóstolo dos gentios. Quando ele faz esse concílio, ele volta para a sua cidade, fortaleza, digamos assim, que era Antioquia, e ele vira para Barnabé e fala: Barnabé, vamos novamente procurar ou visitar as igrejas que nós estabelecemos na região da Frígia e da Galácia? Barnabé concorda e fala: vamos, Paulo. Quando Paulo ele estava decidindo com Barnabé ir, Paulo ele tem uma briga com Barnabé. Barnabé queria ir com o seu discípulo João Marcos, né? E Paulo não aceitou. Falou: não, com ele eu não vou mais, porque na primeira viagem ele abandonou a gente, não vou. Quando eles brigaram, né? A Bíblia diz que a briga deles foi tão feia que eles se separaram. Isso traz até uma reflexão para nós, irmãos. Você, na sua caminhada cristã, em alguns momentos, você vai ser confrontado, ou você vai passar por alguma irmã que não concorda com você em tudo, algum líder que faz algo ou fala algo para você que você não concorda, e isso não é motivo para você virar o bico e dizer: eu não quero mais ser crente porque o irmão me machucou. Não quero mais ser crente porque o pastor me afrontou. Não quero mais ser crente porque fulano falou uma coisa que eu não gostei. Ei, é o tempo, igreja, de nós sermos maduros na fé e sabemos que os nossos olhos não podem estar voltados para picuinhas ou para pequenezas ou para problemas insignificantes dessa vida. Porque o prêmio da soberana vocação em Deus que nos aguarda, irmãos, é muito maior do que essas pequenas contendas que nos acometem ou nos cercam. Portanto, em nome de Jesus, supere essas crises que você teve com o irmão, com ciclano e com fulano. Pare com essas picuinhas ou com esses probleminhas, com esses fuxicos, porque o reino de Deus precisa de homens e de mulheres maduros em Deus. Essa saiu sem querer, deve ter sido o Espírito Santo, porque não estava previsto. Mas alguém precisava ouvir isso, né? Em compensação, não seja uma Maria vai com as outras, no sentido de ser uma ovelha tão passiva a ponto de negligenciar o seu chamado, o seu propósito, a sua voz profética e a sua voz pastoral. Ei, Jesus nos chamou para sermos luz, para sermos sal, para sermos influentes nessa terra. Não para sermos, sabe, irmãos, pobres coitados, que fulano diz para você qualquer coisa e você diz: tá tudo bem, qualquer coisa serve. Não, irmãos, nós temos que ser maduros em Deus. Nós temos que estar, como João capítulo 15 diz, firmado na videira verdadeira, para não sermos levados por qualquer vento de doutrina. Por isso o exemplo de Paulo com Barnabé, ele nos traz lições importantes. Sabe, irmãos, o mundo, ele vai te odiar, e muitas vezes alguns irmãos vão te magoar, mas o mundo, ele quer te destruir, e a igreja, ela está aqui para te curar, para te abraçar, para fazer você crescer, mesmo nas suas dores. Mesmo que em alguns momentos você seja magoado, mas vale a pena ficar na igreja. Paulo se separa de Barnabé, Barnabé vai para a região de Creta com João Marcos, eu falei Barnabé, né? Barnabé vai para Creta com João Marcos, e Paulo, ele vai para as igrejas que ele fundou ali em Derbe, em Listra, né, com Silas. E quando ele chega na igreja, né, de Derbe ali, ele estava querendo ir mais para cima na Ásia. É quando lá em Atos capítulo 16, se não me engano, ele ouve num sonho um varão falando: Paulo, passa a Macedônia e nos ajuda. Paulo, ele estava sensível à voz do Espírito Santo e ele vai para Macedônia. Ele vai para um porto chamado Troade e desse porto ele zarpa até a cidade de Filipo. Então Paulo, ele funda essa igreja em 50, mais ou menos, depois de Cristo, né? E por que essa cidade de Filipos era uma cidade tão importante?
Era uma cidade pequena, uma pequena colônia romana, fundada, na verdade, no meio do caminho de uma rota comercial dos romanos. E essa cidade era muito importante porque por lá passavam as tropas, passavam o comércio, passavam os escravos, e Paulo ele decide ir nessa cidade. Filipos é a primeira cidade que Paulo funda na Macedônia. E ela era no meio de uma, eu anotei aqui o nome, porque eu não estava lembrando. Ela é chamada de Via Ignácia, que é uma principal rota de transporte e comércio romano. Sabe o que é importante nessa cidade, irmãos? Que nessa cidade 3 vidas são alcançadas pelo Senhor. E existe uma boa lição nessa passagem de Atos capítulo 17. A primeira vida que Paulo ele toca em Filipos e se converte é uma comerciante daquela cidade que tinha muito dinheiro, mexia com manufatura de roupas, e ela ouve Paulo pregando. Ela ouve Paulo pregando e fala: Paulo, fica na minha casa se você acredita que o seu evangelho ele é poderoso. A primeira vida que Paulo toca nessa cidade de Filipo, quando ele começa a falar do seu testemunho, são os poderosos. Sabe, irmãos, o evangelho não é um evangelho para cativar apenas os miseráveis. O evangelho não é uma boa nova para tomar apenas aqueles que estão na sarjeta. O evangelho não é boas novas apenas para aqueles que precisam de uma mudada de vida na sua vida financeira. Eu quero declarar, como pastor Jedson, e concordar com o que essa igreja diz, que o evangelho de Jesus, ele é transformador também na vida dos poderosos, e os poderosos serão alcançados pelos poderosos filhos de Deus da comunidade das nações de Valparaíso. Eu quero declarar, pode aplaudir. Assim como Paulo, a primeira pessoa que ele confirmou no evangelho foi uma mulher cheia de dinheiro, eu quero declarar em nome de Jesus que muitos aqui serão cheios de propriedades, serão cheios de recursos, serão ricos e prósperos, porque a riqueza vai fazer com que o evangelho de Jesus alcance mais vidas. Já está na hora, mano? Misericórdia. Mas eu já estou acabando. A gente continua na próxima temporada, que eu me empolguei e não vi o tempo passando. A segunda pessoa que Paulo, ele converte, ou na verdade ele toca, era uma escrava possessa de demônios. Com isso eu quero dizer, irmãos, que essa mulher ela virava e falava assim: lá vai os verdadeiros filhos de Deus, ouçam eles. Só que ela estava possuída por um espírito de adivinhação. O evangelho, ele também vem, irmãos, para transformar as classes mais baixas da sociedade. E ele vai usar a mim e a você para levar vida, libertação e restauração para as vidas mais carentes. Existe um irmão Alex, estava nos contando a respeito de uma necessidade de libertação. Seja você, irmãos, a voz através do seu testemunho para levar libertação para outras vidas. E a terceira vida que Paulo tocou foi a do carcereiro, quando ele estava em prisões. Nessa cidade de Filipos, eles foram presos, açoitados e encarcerados, Paulo e Silas. E existe aquela passagem que à meia-noite eles louvavam ao Senhor, e as cadeias se romperam, os grilhões arrebentaram e eles puderam ficar livres. Com isso eu quero dizer, irmãos, que ainda que você viva num mundo que te odeia, ainda que você viva num mundo que te persegue, ainda que você viva situações que são hostis para você, Deus ele manda você adorar. Adore a Ele na adversidade, na dificuldade, na tribulação, porque as cadeias da sua vida serão revertidas.
aquele terceiro homem que foi tocado era um carcereiro. E isso representa o poder do Estado. Sabe, irmãos, o evangelho, em nome de Jesus, ele alcançará não apenas pessoas poderosas, comerciantes e empresários, e não alcançará somente pessoas pobres, escravizadas, que são, sabe, irmãos, acorrentadas pelo inimigo e que precisam de uma mudança. Deus, em nome de Jesus, Ele utiliza o exemplo de Paulo em Filipe para nos dizer sobre a alegria do Espírito Santo, que conquistará os órgãos governamentais. E nesse momento eu já começo a profetizar sobre a nossa nação brasileira. E eu peço para que vocês se coloquem de pé nessa noite. Eu já estou terminando. Obrigado, eu já falei que eu amo vocês e é verdade. Mas nesse momento, irmãos, eu quero que você receba essas palavras que foram dadas a respeito de se alegrar nas adversidades. Paulo, ele estava dizendo com esse exemplo: alegrai-vos sempre no Senhor. Ele estava dizendo isso em cadeias, ele estava preso, ele estava acorrentado, mas ele ainda assim diz que o testemunho de prisão dele, através da alegria da proclamação do Evangelho, chegaria a outros. E assim como Paulo alcançou aquela comerciante representando o poder econômico, ele tocou a vida de uma escravizada que representa libertação espiritual. Paulo também, irmãos, lavou, remiu e trouxe salvação para a família de um membro do governo. Portanto, eu quero nessa noite declarar que será através da sua e da minha alegria no Senhor, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio a cadeias, mesmo em meio a adversidades, tribulações, perseguições, açoites. Deus está levantando homens como José. Deus está levantando homens como Daniel. Deus está levantando homens como Davi, que são chamados para ocupar lugar de governo, lugar de autoridade, lugar de influência. Sabe por quê, irmãos? Porque o Evangelho não vem apenas para libertar os homens, mas ele vem para transformar uma cultura, para transformar uma sociedade, para transformar um ambiente poluído, um ambiente corrompido, um ambiente degradado, para um ambiente que seja conforme a realidade dos céus. Portanto, nessa noite, eu te convido a dizer para você mesmo: Senhor, eu tenho vivido momentos de tristeza, muitas vezes momentos de desesperança, momentos de angústia, mas em nome de Jesus, eu renuncio esses sentimentos ruins, eu renuncio essa angústia, essa tristeza, essa desesperança, e dou lugar, em nome de Jesus, para a esperança, para a alegria e para a paz que excede todo entendimento. Você é livre nessa noite dos grilhões que te prendiam a uma vida de desesperança, de tristeza e desespero. E nessa noite eu declaro sobre a sua vida um novo tempo, um tempo de alegria, independente das tribulações que você passe, em nome de Jesus.